Vamos refletir sobre esse tema? Ainda dá tempo para esse ano ser excelente. Marcos capítulo 11, do verso 13 ao verso 14. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Estamos acostumados a ler os relatos dos milagres de Jesus de uma forma altruísta e positiva. Por isso, a maioria das pessoas fica intrigado com esse texto. Como pode Jesus ter amaldiçoado uma planta? Por que ele ficou tão irado com uma figueira que não tinha frutos, já que o próprio texto nos deixa claro que não era tempo de figos, não era o momento da figueira dar seus frutos? Como exigir algo dela desse tipo? As respostas para estas perguntas estão mais no contexto do que no texto. Em primeiro lugar, Jesus não começou a falar com plantas. Ele queria deixar uma mensagem poderosa nas mentes dos seus discípulos. Ele, estrategicamente, amaldiçoou a figueira de uma forma que eles pudessem ouvir. E fez isso usando alguns símbolos poderosos. Primeiro, a figueira é uma planta que muitas vezes era simbolicamente comparado com a nação de Israel. Você vê isso muitas vezes no Velho Testamento. Depois precisamos entender que o tipo de figueira naquela região tinha uma característica curiosa. Suas folhas só surgiam depois dela dar seus frutos, ou seja, se a figueira tinha folhas, ela normalmente já estava cheia de figos. Mas aquela figueira parecia diferente das outras. Ainda não era tempo de figos e ela já tinha folhas. Chamava atenção. Todas as outras figueiras estavam peladas, completamente sem folhas, esperando a chegada dos seus frutos para depois se encher com folhas verdes. Mas aquela figueira, tinha uma aparência bonita. É capaz de vê-la de longe, diante de um monte de figueiras completamente peladas. Ela parecia diferente das outras, excelente. Mas ao chegar perto, ela só tinha aparência e nenhum fruto. Eu acredito que ainda dá tempo para você ter um ano de 2018 excelente. Talvez ele ainda não tenha sido o ano que você desejava, mas isso pode ser revertido pelo poder de Deus. Mas a primeira coisa que é necessário fazer é deixar todo tipo de aparência e reconhecer a sua realidade. Não adianta ser uma árvore bonita, cheia de folhas, se não temos frutos. Vivemos uma época que a aparência conta muito mais que a realidade. As pessoas são todas felizes com suas fotos nas redes sociais, mas infelizes na vida real. Reconheça diante de Deus as suas limitações, tristezas e desafios. Parece um absurdo se esconder e viver de aparências diante de um Deus que tudo sabe. Mas a humanidade vive segundo seus absurdos. Assumir a realidade que vive. Saber que precisa mudar e aonde mudar. Começar a confiar em Deus para poder não viver mais de aparência, mas através de frutos de transformação. Este certamente é o primeiro passo para esse ano ainda ser um ano excelente para a sua vida. Esta é mais uma reflexão para a vida, pois a fé vem pelo ouvir, mas a transformação pelo agir. Deus te abençoe.